Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu colocar aqui o tema da live. Vamos ver se eu consigo colocar. Boa noite, Ana Cristina, Anabela, Juliana. Boa noite, tudo bem, gente? Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema da live de hoje. Medo de rejeição. Como que faz pra gente fixar esse comentário? Eu não sei mexer nisso daqui, gente. Mas, boa noite meninas que estão entrando aí na live. Juliana, tudo bem aí com vocês? Como foi a semana? Foi bem? Eu coloquei o tema da live, que hoje vai ser sobre medo de rejeição. Não sei se ficou fixado o comentário, acho que ele tá subindo, não ficou fixado, mas o tema hoje da live é medo de rejeição. É um tema que está muito ligado à autoestima, está ligado a vários fatores da nossa vida. Vai ser uma live muito legal, então convida os amigos, clica aí no coraçãozinho pro Instagram entregar essa live para mais pessoas, né? E vamos entrando para a gente começar a falar já sobre esse tema tão interessante. Boa noite, Samuel, Danilo, boa noite para todo mundo que está chegando aqui na live. Vamos lá, para quem não acompanha aqui o meu Instagram, deixa eu explicar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu sou psicanalista, terapeuta floral e tô fazendo uma série de lives sobre autoestima. Então, cada sexta-feira, às 19 horas, eu faço uma live e falo sobre um tema. E tem também um grupo no WhatsApp, um grupo exclusivo, né, onde a gente conversa mais de pertinho, onde eu passo exercícios semanais. Quem quiser entrar para esse grupo é gratuito, o link tá lá na minha bio, tá bom? É só clicar lá embaixo do meu nome, vai ter um link, vocês clicam e entram lá no grupo do WhatsApp. É um grupo bem interessante. E vamos lá começar a falar sobre o tema desta live, que é medo de rejeição. Esse é um medo que todos nós seres humanos temos, né? Como a gente tem medo de ser rejeitado pelo outro, como a gente tem medo de não agradar ao outro, como a gente tem medo de não ser o suficiente para o outro, né? Todo ser humano tem medo da rejeição. Todo ser humano. É quase impossível achar uma pessoa que não tenha esse medo, né? Para a gente entender como que forma esse medo na nossa mente, eu vou aqui contar para vocês os conceitos que a gente usa na análise, que é a linha que eu trabalho. Então, para a gente entender como que forma o medo da rejeição, a gente precisa voltar lá atrás. Lá quando a gente era criança, às vezes até na fase uterina, a fase da gestação mesmo. Então, se lá atrás você teve pais que foram muito rígidos na sua educação, que te cobraram muito, que exigia muito de você, pais que foram muito severos na educação, não admitiam erros, quando você tirava uma nota baixa, você era castigado, você era punido. Então, o seu subconsciente, ele guardou a informação de que quando você não agrada o outro, de quando você não faz o que o outro quer, você vai ser castigado, você vai ser punido, né? A maioria das pessoas tem isso. Então isso forma lá atrás. Pode acontecer também de ser uma gravidez, às vezes, não desejada. Então, de repente, a sua mãe não estava planejando ter você, e aí ela engravidou. E aí, na gestação, já houve a rejeição. O medo da rejeição também pode ser criado nessa fase, na fase gestacional. Então, ao longo da nossa infância, a gente passa por diversos episódios, né? E é lá que vão formando
toda a nossa consciência, é lá que vai formando os nossos sentimentos, tudo o que a gente vive hoje na fase adulta foi gerado lá atrás, lá na infância, lá na época que a gente era bem pequenininho, né? Por isso que é importante fazer terapia, revisitar essas cenas do passado, para a gente entender aonde se formam os nossos medos, aonde se formam os nossos traumas. É muito importante a gente revisitar o passado, né, para entender como que se forma tudo isso. Então, como eu estava dizendo, se você lá na infância foi muito, não maltratado, mas assim, foi muito punido pelos seus pais por não fazerem as coisas corretas, você cria um medo interno, que é o medo da rejeição. E ao longo dos anos você vai crescendo e isso vem para sua fase adulta. Isso é fato, né? E aí quando chega na fase adulta, você não sabe de onde vem aquilo, né? Então vem de lá atrás. Tudo o que acontece com a gente vem de lá atrás. Então, esse medo da rejeição, todo mundo tem, todo mundo já passou de alguma forma. E as pessoas que têm baixa autoestima, elas têm o medo da rejeição muito aflorado. E o que elas fazem, né, para tentar reverter isso? Elas querem agradar o outro de uma forma exorbitante. Elas começam a se colocar o outro como prioridade. Por quê? Porque ela quer ter a atenção do outro, ela não quer ser rejeitada pelo outro. Então ela começa a agradar, a fazer tudo pelo outro e se anula. Porque na visão dela o que importa é a opinião do outro. E o caminho da autoestima, ele é justamente o inverso, gente. Por isso que eu tô fazendo essa série de lives, que é para explicar isso para vocês. O caminho da autoestima é você se voltar para dentro, para você olhar para você, para os seus sentimentos, para o que você tem internamente, verificar quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Isso é trabalho de autoestima. O trabalho de autoestima, ele é muito ligado ao trabalho de autoconhecimento, né? Que é o trabalho que vai de encontro a você mesmo, que é conhecer você mesmo. Então, voltando aqui, né, sobre o medo da rejeição. Aí, lá naquela fase de criança, a gente recebe toda aquela carga de energia, a gente vai crescendo ao longo dos anos, a gente não sabe o que fazer com isso. Pois é, chega uma hora que isso começa a atrapalhar, né, os nossos relacionamentos, começa a atrapalhar o nosso convívio social. No trabalho também a gente tem medo de ser rejeitado pelos colegas, a gente tem medo de não agradar as pessoas e aí a gente acaba cedendo e fazendo tudo para agradar o outro, focando muito no outro. Esse é um grande problema de quem tem autoestima baixa. Deixa eu ver mais o que eu vou falar aqui. Ah, tá. Eu sempre faço um papelzinho, ó, de script para ver o que a gente vai conversar de tema. E aí, depois que isso se formou, agora que você entendeu, né, como que formou esse medo aí, esse medo de rejeição, como que isso aflorou na sua vida, chegou a hora de você trabalhar isso dentro de você, né? Como que a gente faz para superar medo de rejeição? Como será que a gente faz isso? A gente precisa olhar muito, muito, muito pra gente, internamente, para os nossos sentimentos. O ideal, né, para você tratar esse medo de rejeição, o ideal é fazer terapia, né? Então faz a terapia, procura uma linha que você gosta, um terapeuta da sua confiança e faz terapia para tratar esse medo. É muito importante a gente tratar os nossos medos para a gente poder seguir em frente, porque o medo, ele paralisa a gente, muitas vezes paralisa a gente. Então é muito importante trabalhar os medos, porque se você não trabalhar eles, você vai ficar parado aí na linha do tempo, não vai conseguir ir para a próxima fase. Como será que a gente pode fazer para superar esse medo de rejeição, né? Primeiro de tudo, é olhar para sua história lá atrás, né? Igual eu contei aqui, que todo medo, todos os traumas são formados lá atrás, na nossa infância. Então observa todas as atitudes que os seus pais tiveram com você, ou se não foram os pais, foram os avós, quem criou vocês na época que vocês eram crianças. Observe o quanto o comportamento deles afetou vocês até hoje.
Eu digo até hoje por quê? Porque eu tô pedindo para vocês mudarem o padrão. E eu sei que não é fácil, mas enxergue como se isso que eles fizeram ou os castigos que eles deram, enfim, como uma parte de aprendizado. Era o melhor que eles podiam fazer para vocês naquela época, com os conhecimentos que eles tinham. Eu não estou falando aqui para você culpar o seu pai, culpar a sua mãe, não é isso. É reconhecer, né? Tudo bem, eles me trataram mal, eles fizeram alguma coisa que eu não gostei, mas enfim, era o que eles podiam me ensinar naquela época, com o conhecimento que eles tinham. Então aprenda a perdoar pai, mãe, avô, avó, quem foi que te criou lá na infância. Se ele te despertou algum trauma, se ele trouxe algum tipo de emoção para você que você não queria ter vivido, perdoa. Esse é o primeiro passo para a gente superar o medo da rejeição. Perdoar quem cuidou da gente na nossa fase da infância. Coloca na cabeça, foi o melhor que eles tinham para fazer naquele momento. Então não culpe ninguém, tá? Nunca fique procurando culpado para as coisas que acontecem na sua vida, porque isso te tira a responsabilidade. Isso te faz olhar muito para fora. E não, tudo que acontece na nossa vida é a gente que permite, é a gente que deixa acontecer. Então, para com essa coisa de ficar aí procurando culpados pela sua vida não ter dado certo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer para superar o medo da rejeição é parar de se comparar, né, com outras pessoas. Porque olha como que a gente faz isso. Aqui no Instagram, então, ixi, você entra lá nos perfis das modelos, das atrizes, elas estão viajando, elas estão com roupa importada, elas estão com... Nossa, aí você fica olhando aquilo e você fala, nossa, eu nunca vou ter um igual. Nossa, eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar. Então, para de se comparar. A comparação, quando você se compara com uma pessoa, nunca é pro bem, né? Mãe gosta de fazer isso. Ah, olha, tá vendo? O seu priminho, né, adora estudar e você não gosta de estudar. Nunca compare os filhos de vocês com outras crianças, porque vocês já estão aí plantando na mente deles aí, inconsciente, né? Esse medo essa fase da comparação. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, quando a gente se torna mãe, a gente precisa muito ponderar, né, a nossa fala, como que a gente conversa com os nossos filhos, para a gente não criar aí processos internos nele que vai desencadear na fase adulta problemas de autoestima. Então, se tiver alguma mamãe aqui na live que tem essa mania de ficar comparando filho com outro, filho com primo, não faz isso, tá, gente? Porque isso é muito ruim. A comparação é muito ruim. A comparação nunca é boa. Outro dia uma pessoa me falou, ah, Dani, mas se comparar não é bom? Não, não é. A comparação, ela nunca é pro bem. Ela é sempre para mostrar o que a outra pessoa tem e você não. Então, se não vai te agregar, não faça. Outra coisa que a gente pode fazer para superar o medo da rejeição, que a gente descobriu que todo mundo tem, né? É reforçar os nossos pontos fortes. Então, quem tá lá no grupo do WhatsApp já sabe, eu até já coloquei esse exercício lá, que é reconhecer as suas qualidades. Reconhecer o que você faz de melhor, reconhecer o que você tem de talento, o que você faz que agrega na vida do outro. E quando você descobrir esses seus pontos fortes, você precisa exaltar eles, né? Às vezes eles estão lá escondidinhos dentro de você, então vai lá, exalta, né, todas as suas qualidades e os seus dons e mostra eles para o mundo, né? Não deixa eles aí escondidos dentro de você. Outra coisa que a gente pode fazer para superar o medo de rejeição, essa aqui é uma dica bala, hein? É aceitar que as coisas não dependem de você. Você não é o salvador do mundo. Você não vai salvar o mundo. Então tira isso da sua cabeça. As pessoas reagem do jeito que elas querem e não do jeito que você quer. Aceita isso. Aceita que o outro, ele faz o que é importante para ele e não necessariamente para você, né? Começa a focar em você e tirar esse poder
e achar que você tem esse poder de controlar o mundo. Você não tem. Ninguém tem o poder de controlar o mundo, né? Os ansiosos, eles sofrem muito com isso, porque eles querem o tempo todo controlar as situações, né? Tá tudo muito dentro do eixo. E quando as situações saem do controle, as pessoas se veem em crises, né? Porque perdeu o controle. Então, gente, aceita. Nada nessa vida a gente tem um controle. Nada. Então, viva o que você tem que viver. Não fica criando expectativas, né? Criando aí ilusões na sua mente, ideias que estão aí só dentro de você, né? O outro, ele não é obrigado a satisfazer o que você quer, né? Então, a gente precisa entender muito bem isso. Outra coisa que a gente pode fazer também para superar o medo de rejeição é aceitar que todo mundo tem defeitos. Todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito. E se você fosse perfeito, você não ia estar nem aqui. Porque aqui é um lugar onde a gente aprende, é um lugar que a gente vem para aprender, para evoluir. Né? Eu acredito muito na espiritualidade. Quem acompanha aqui o meu conteúdo sabe que eu falo muito disso. Então aqui não é um lugar onde tem pessoas perfeitas. Sempre vai ter alguma coisinha que a pessoa está escondendo ou está camuflando. Mas assume que você tem defeitos. Todo mundo tem. Não precisa ficar querendo passar aquela imagem de pessoa perfeita, de pessoa correta, de que, nossa, eu sou a santa. Não. Todo mundo tem defeito. Todo mundo está aqui passando por uma história e cada um vai evoluir no seu tempo, né? Então aceita isso, aceita que a imperfeição ela faz parte de você. Não nega o que você tem de ruim, isso é muito ruim. Eu vejo muitas pessoas que me escrevem aqui no direct e mandam mensagens: Dani, eu sou uma pessoa assim, assim, assada, eu não queria ser assim. Ok, você tem uma qualidade não, você tem um defeito que você quer melhorar, isso é válido, isso é super válido. Mas assim, negar que você tem ele não é legal, né? Isso daí depois, na psicanálise isso se chama recalque, que você acaba guardando isso pra você, negando, e aí vira recalque. Não é legal você ficar segurando as coisas que você tem de ruim. Claro, também, se você quiser melhorar, é ótimo. Mas não negue que você tenha defeitos, né? Não fica camuflando, porque isso não ajuda em nada. No processo de autoconhecimento, a gente precisa reconhecer que a gente tem qualidades e defeitos. E isso é normal do ser humano. É normal. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Ninguém é perfeito. Lembra que eu falei que aqui é um planeta de evolução. Não tem almas perfeitas aqui não, pelo contrário. Né? Somos todos aqui, um ajudando o outro a evoluir. Então, como o tema da live já fala sobre esse medo da gente querer agradar todo mundo, esse medo de querer ser aceito, isso leva a gente para um caminho inverso, né? Isso leva a gente para olhar muito para o outro. Então, vamos começar a observar os seus sentimentos. Começa a observar agora nesse tempo que você está em casa. Não sei se você está tendo oportunidade, né, de ficar em quarentena em casa, porque tem gente que está trabalhando, enfim. Use esse tempo para voltar para você, para olhar para dentro, para olhar o que você pode melhorar, né? Esse período é muito importante. Ele está trazendo para mim vários insights. Está sendo um tempo em que eu estou conseguindo produzir mais, observar mais. E assim, você vai descobrindo as coisas dentro de você, vai anotando. Isso é muito importante. Quando a gente põe no papel, fica muito mais fácil da gente lembrar. Porque a gente tá ali, né, com um negócio palpável na mão, fica muito mais fácil da gente correr atrás daquilo, da gente querer aquela mudança. Então, o processo de autoestima, ele é um processo, é um caminho que a gente vai percorrendo aos poucos. Não é assim do dia para a noite, eu vou ter autoestima e vai estar tudo certo e eu vou ser poderosa. Não. É uma construção que você vai fazer aos poucos. É um caminho em que você vai trabalhando aos poucos. E é um caminho que não tem mais volta, né? Porque a partir do momento que você expande a sua mente para um novo conhecimento, para um novo comportamento, a sua mente nunca mais será a mesma.
Então a gente precisa estar o tempo todo evoluindo, a gente não pode estagnar, né? Achar que as situações não têm saída, achar que as coisas só acontecem com a gente, né? Acabou de vir aqui um pessoal aqui em casa e eles estavam falando, o pessoal tem muita inveja da gente. Tá, tem muita gente que gosta de usar esse termo, tem muita inveja da gente, mas da onde vem essa inveja, né? A gente precisa entender, às vezes é uma coisa que a gente cria aqui na nossa mente, nem existe isso, e a gente acha que os outros têm inveja da gente. Inveja do quê? Você realmente é uma pessoa muito rica? É uma pessoa muito famosa? Então, né, repensa às vezes o termo que você fala na sua vida, às vezes os termos que você usa faz aí você ficar para baixo. Então, presta sempre atenção também na forma como você conversa com você mentalmente, né? Para de ficar ouvindo aquela voz sabotadora que fica te colocando para baixo, que fica falando que você é feia, que você não é capaz, que você é uma burra. Não dá voz. Não deixa essa voz tomar conta do seu ser, né? Todo mundo pode mudar. Todo mundo. Eu sou testemunha disso, porque eu atendo diversas pessoas, diversos casos. E as pessoas chegam para se tratar comigo, quando fazem sessão de terapia, elas chegam de um jeito e saem de outro jeito totalmente transformado. Quando elas se abrem para o processo de mudança, quando elas permitem, né, que a mudança seja feita, não tem mais como voltar atrás. Então, esse processo de autoestima é um trabalho contínuo. É como se você estivesse fazendo uma faculdade de autoestima, né? Cada dia você tem que estudar um pouquinho e aplicar. Não adianta só você estudar, ter o conhecimento e não aplicar ele na sua vida. Daí ele não se torna válido, né? Quantas vezes a gente faz N cursos, N coisas, tá lá, ó, tem um monte de curso, mas não põe nada em prática, então não adianta nada. A gente precisa estudar, conhecer e ir para ação. Se a gente não for para ação, fica muito difícil mudar. E a gente tem que partir da gente, né? Não pode ser do outro, que o outro não vai mudar para te agradar. Esquece isso. Tem muita gente que vive nessa ilusão, né? Não, ele vai mudar para me agradar. Não, gente, é você que precisa mudar. É você que precisa enxergar a situação com outros olhos, ou vai aceitar, ou vai separar, ou é você. Tudo é você, não é o outro. A gente precisa ter consciência disso, né? Que tudo acontece por permissão da gente, não é por causa do outro. Na outra live teve até uma pessoa que perguntou, né, se o tema relacionamento abusivo, ele tá relacionado com autoestima. Ele tá totalmente relacionado com autoestima, porque a partir do momento que eu permito que o outro me trate de uma forma medíocre, eu tô aceitando, né? E aí é mais disso que ele vai me dar, porque eu tô permitindo, então ele vai me dar mais daquilo, né? Vou tomar uma aguinha, gente, minha garganta tá seca. Então, é isso, gente. Quem se interessa pelo tema de autoestima, quer se aprofundar mais, quer mudar os padrões mentais, quer aumentar a sua autoestima, para quem chegou agora eu vou avisar. Tem um grupo no WhatsApp, o link tá aqui na minha bio do Instagram, é só vocês clicarem lá e entrar. É gratuito. Toda semana eu posto conteúdo, ou algum exercício, ou algum vídeo. Aqui no meu Instagram também eu vou começar a postar bastante conteúdo sobre esse tema, porque é um tema que vocês pedem para eu falar muito, né? E a gente precisa esclarecer que a autoestima não tá só ligada à aparência. Tem muita gente que ainda me escreve: Dani, a autoestima tá ligada a fazer exercício físico, nananã. Sim, tá ligado a isso, a cuidar da alimentação, a cuidar do corpo, mas não é só isso. A autoestima engloba uma série de fatores. E sem autoestima, a gente tem problemas de timidez, por exemplo, né? Porque a gente tem medo de se expor.
A gente tem esse medo aqui que eu acabei de falar na live, que é o medo da rejeição, que é o medo de não ser aceita por outras pessoas. Então é muito, muito, muito importante a gente falar sobre o tema de autoestima. Ela tá ali, ó, ligadinha com autoconhecimento. Autoestima e autoconhecimento são basicamente amigos. Então, a gente precisa muito falar sobre isso para as pessoas tirarem essas dúvidas, né? Que muita gente tem. Vocês têm alguma dúvida sobre a live, sobre o que eu falei? Algum assunto para sugerir, para falar numa próxima live, né? Se bem que eu já tenho um cronograminha que eu tô seguindo para poder fazer sentido, né? Já pensou, uma hora eu falo de uma coisa, outra hora eu falo de outra, então eu tô seguindo essa linha de autoestima, tá? Se vocês quiserem mandar, podem mandar no meu direct, sugestões de temas, sugestões para que eu fale aqui nas lives, porque daí é interessante também, né? Tomar mais um pouquinho de água. Hoje minha garganta tá bem sequinha. Hidratem-se, viu? Água é vida. O nosso corpo é feito de 70% de água. Água é muito importante também. Se hidratar é muito importante, né? Bom, para quem chegou agora, eu falei sobre medo de rejeição. Eu acredito que essa live vai ficar salva, né? Eu vou colocar ela depois no IGTV, também no meu canal do YouTube. Mas é legal que vocês participem, porque eu posso responder a dúvida de vocês aqui, né? No gravado não dá para responder. Então eu falei aqui sobre o medo da rejeição, que está muito ligado à autoestima. Essa live com certeza vai ficar salva, eu vou deixar ela aqui no IGTV para vocês assistirem depois, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida específica? Oi, Joana, tudo bom, querida? Chegou agora. Então, olha, já falei bastante coisa, mas a live vai ficar salva. Depois você pode assistir. Eu falei hoje sobre medo da rejeição, que é um medo que todo ser humano tem, né? Todo mundo tem esse medo. Duvido uma pessoa que não tem esse medo, que é o medo de ser rejeitado pelas outras pessoas. Eu falei sobre isso, como que cria, né? O medo da rejeição, conversei sobre isso. Falei também como superar. Quem tá entrando agora, Patrícia, José, tudo bem? Boa noite, queridos. Entraram agora e eu já falei sobre o tema, mas tudo bem, vai ficar gravado. Vai ficar gravado, depois vocês assistem. Né? Eu falei sobre medo da rejeição. Eu tô fazendo uma série de lives aqui sobre autoestima e eu falei sobre esse medo. Bom, gente, a live de hoje foi assim, né, o mais curta possível, porque eu também tenho pacientes para atender. Tô trabalhando muito nessa quarentena, muitas pessoas pedindo ajuda. Isso é muito importante, tá, gente? Se vocês não estão se sentindo bem, tem muitos psicanalistas, muitos psicólogos, até psiquiatras que estão trabalhando online. Então procure ajuda terapêutica, hein? Se você não está conseguindo aí lidar com a quarentena, se está muito pesado tudo isso, né? De repente você tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, procura ajuda, hein? Procura ajuda, isso é o melhor que você pode fazer, não tenha vergonha. Bom, então o tema foi super interessante, a maioria de nós temos aí esse medo. E eu vou deixar essa live salva aqui para vocês, tá? Como vocês não têm nenhuma dúvida sobre o tema, eu vou encerrar a live. E aí vocês aguardem, porque na sexta-feira, às 19 horas, toda sexta-feira, às 19 horas, tem live, tá? Tem muita gente que fica me perguntando que dia que é? Vai ser toda sexta-feira, às 19 horas. Então já se programa. Toda sexta-feira, às 19 horas, tem live aqui, sempre com conteúdo voltado para autoestima, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, gratidão imensa por todos vocês que estiveram aqui comigo, que escreveram, que assinaram. Muito obrigada pela presença de vocês.
Eu amo vocês, eu faço isso aqui por vocês, né? Para ajudar todo mundo. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento, melhor é, né? Então é isso, gente. Um beijo. Final de semana abençoado para vocês, com muita saúde, muita paz. E não fiquem aflitos, porque logo, logo tudo isso vai passar, tá bom, gente? Logo, logo tudo vai entrar no eixo. Não se desesperem, tenham paciência com os outros e com vocês mesmos, tá bom? Um super beijo. Tchau, gente. Tchau, um beijo. Joana, Rosiane, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau.